E se eu lhe dissesse que algumas das plantas de casa mais bonitas e viçosas que você poderia cultivar não precisam de um único grão de terra, plantas que podem viver por meses até anos apenas na água. Plantas que nossos avós cultivavam nos peitoris das janelas em potes de vidro velhos que decoravam as casas antes mesmo de existirem misturas de terra sofisticadas. A maioria das pessoas não sabe disso, mas enquanto estamos todos gastando dinheiro com terra fertilizantes e rotinas de cuidados complicadas, existem plantas por aí que crescerão felizes em um copo de água na bancada da sua cozinha. Plantas com ciência real as apoiando. Plantas que são na verdade mais fáceis de cuidar sem terra. E hoje vou lhe mostrar 20 delas que mudarão para sempre a maneira como você pensa sobre jardinagem interna. Fique por aqui, porque a número 17 desta lista enraiza tão rápido que você pode literalmente ver acontecer em tempo real. E a número 20 é tão simples que você pode começá-la com algo que provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo. E ela lhe dará lindas videiras pendentes que preenchem uma janela inteira. Certifique-se de clicar no botão de inscrição, porque postamos novos vídeos todas as semanas que economizarão seu dinheiro e o capacitarão a cultivar plantas lindas sem a sujeira e a complexidade da jardinagem tradicional. Então, vamos ao que interessa. Aqui estão 20 plantas de interior que prosperam apenas na água, classificadas de impressionantes a absolutamente incríveis. Número 1. Jiboia, a planta aquática indestrutível. Vamos começar com a jiboia, também chamada de Era do Diabo. E esta trepadeira pendente tem uma das reputações mais confiáveis no cultivo em água. Estudantes universitários têm cultivado jiboias na água há décadas, muitas vezes esquecendo-se delas por semanas a fio. E essas plantas continuam prosperando. Eles a chamaram de Era do Diabo, porque parece quase impossível de matar mesmo com negligência. O Epipremnum aureum cresce com entusiasmo em quase qualquer condição de luz, produzindo longas videiras em cascata, com folhas em forma de coração, que podem ser verdes sólidas, variegadas com branco, ou salpicadas com amarelo dourado. Mas o que torna esta planta especial é a força com que ela se adapta ao cultivo em água. Pegue um galho com algumas folhas e pelo menos um nó. Coloque-o em um copo de água. E dentro de uma semana, você verá raízes se formando. Dentro de um mês, você terá um sistema radicular tão robusto que parecerá uma floresta subaquática. Aqui está o porquê funciona. A jiboia desenvolve raízes de água especializadas que são diferentes das raízes de terra. Essas raízes são perfeitamente adaptadas para absorver oxigênio e nutrientes diretamente da água. Estudos sobre o cultivo hidropônico confirmam o que os amantes de plantas sabem há gerações. A jiboia realmente prospera no cultivo em água, às vezes crescendo ainda mais vigorosamente do que na terra. Você pode começar com uma simples estaca em um pote de água da torneira. Troque a água a cada 1 ou 2 semanas para mantê-la fresca e oxigenada. Só isso. Sem terra para regar, sem drenagem para se preocupar, sem sujeira. O motivo pelo qual a jiboia na água foi esquecida pela jardinagem convencional é simples. Os viveiros não podem vender terra, fertilizantes e vasos chiques se você estiver usando apenas um pote de vidro. Mas para quem deseja uma folhagem verdejante e exuberante sem complexidade, a jiboia ainda está esperando nos peitoris das janelas de todos os lugares. Pense nela como a planta de entrada para o cultivo em água, que tem mostrado às pessoas como isso pode ser fácil o tempo todo, apenas esperando que você lembre que ela existe. Bambu da sorte, o impostor que vive na água. O bambu da sorte pode ser a planta de cultivo em água definitiva. E aqui está a reviravolta. Na verdade, não é um bambu. Esta planta com caules segmentados e tufos de folhas tem sido cultivada na água em lares e empresas asiáticas há séculos, especificamente por seu significado simbólico de boa sorte e prosperidade. E não pede nada além de água para prosperar.
A Dracaena sanderiana produz aqueles caules característicos semelhantes ao bambu tão perfeitamente adequados à água que você quase nunca a verá cultivada na terra. Centros de jardinagem vendem bambu da sorte em recipientes decorativos cheios de água e pedras. E é exatamente assim que ele quer viver. As pedras não servem para nutrição. Estão ali apenas para manter os caules na vertical. Aqui está o que o torna especial. O bambu da sorte evoluiu para crescer ao longo das margens dos rios em seu habitat nativo, lugares onde suas raízes estão constantemente submersas. Ele não está se adaptando ao cultivo na água. Ele já é perfeitamente projetado para isso. Os caules podem viver por anos no mesmo recipiente de água, produzindo folhas novas continuamente e até crescendo mais com o tempo. Você cuida do bambu da sorte, mantendo o nível da água consistente, cobrindo as raízes e cerca de 1 polegada dos caules. Troque a água a cada 2 ou 3 semanas para evitar algas e mantê-la fresca. Use água filtrada ou destilada se a água da sua torneira for muito clorada. Essa é toda a rotina de cuidados. É como ter uma escultura viva que se mantém sozinha, não pedindo nada mais do que água fresca em um lugar perto da janela. Número 3. Filodendro. O amante da água em forma de coração. Os filodendros, particularmente as variedades de folha em forma de coração, são onde o cultivo na água se torna maravilhosamente simples. Estas plantas de casa clássicas com folhas brilhantes em forma de coração têm crescido na água nos peitoris das janelas das cozinhas, desde a época da sua bisavó. E por um bom motivo. Eles enraizam mais rápido e crescem de forma mais confiável na água do que quase qualquer outra planta tropical. O Philodendron ederaceum produz videiras pendentes cobertas com as distintas folhas em forma de coração, que podem variar de verde escuro a bronze ou padrões variegados. Pegue um corte com algumas folhas e um nó. Coloque na água e em poucos dias você verá pequenos botões de raízes se formando. Em 2 semanas, você terá um sistema radicular em desenvolvimento. Em 1 mês, novas folhas estarão se desenrolando. A pesquisa moderna sobre cultivo hidropônico confirma o que gerações de amantes de plantas experimentaram. Os filodendros desenvolvem sistemas robustos de raízes de água que podem sustentar a planta indefinidamente. Não se trata de raízes temporárias esperando para serem plantadas na terra. Estas são raízes permanentes e funcionais perfeitamente adaptadas à vida aquática. Aqui está a abordagem tradicional. Use um recipiente de vidro transparente para poder monitorar a saúde das raízes e a qualidade da água. Troque a água semanalmente para mantê-la oxigenada e livre de algas. Coloque em luz indireta brilhante. A planta crescerá continuamente, produzindo videira após videira de folhas brilhantes, que podem cair em cascata de uma prateleira ou subir em um suporte. Os filodendros foram esquecidos como uma planta de cultivo em água, porque a indústria da jardinagem tradicional quer vender vasos de terra e produtos de cuidados complicados. Mas para quem deseja a beleza tropical exuberante, sem a sujeira e a manutenção da terra, o filodendro ainda está esperando em todos os centros de jardinagem, em todos os prédios de escritórios na janela da cozinha de todas as avós. Pense nele como a planta que literalmente mostra suas raízes crescendo dia a dia, lembrando que às vezes a abordagem mais simples é a mais bela. Clorofito à água instantânea. Os clorofitos têm um recurso integrado que os torna absolutamente perfeitos para o cultivo em água. Eles produzem plantas bebês chamadas de mudas, que vêm com seus próprios pequenos sistemas radiculares já iniciados. Esses bebês são basicamente projetados pela natureza para cair na água e começar a crescer imediatamente. O Chlorophytum commosum produz longas folhas arqueadas, listradas de branco ou creme, e emite longas hastes com cachos de minúsculas flores brancas que se desenvolvem nessas pequenas mudas características. Cada muda balança em sua haste como um enfeite, apenas esperando para ser cortada e colocada na água.
Aqui está o que torna a propagação do clorofito na água tão gratificante. Os resultados são quase instantâneos. Pegue uma muda com até mesmo as menores protuberâncias de raiz visíveis. Coloque-a em um pequeno copo de água e dentro de uma semana essas raízes terão triplicado de comprimento. A muda se estabelece tão rapidamente que você pode ver o crescimento visível todos os dias. Estudos sobre os clorofitos mostram que eles são notavelmente adaptáveis e tolerantes a condições variadas, e é por isso que são plantas de interior populares há mais de um século. Eles prosperam no cultivo em água porque crescem naturalmente em ambientes onde a disponibilidade de água é consistente, mas não excessiva. Perfeito para as condições de um pote de vidro. Você pode cultivar as mudas de clorofito indefinidamente na água. Troque a água semanalmente e forneça luz indireta e brilhante, e observe-as se desenvolverem em plantas de tamanho normal, que eventualmente produzirão seus próprios bebês. Algumas pessoas mantêm coleções inteiras de clorofitos na água, criando uma exibição em cascata de folhagem verde e branca, que nunca precisa de terra. Os clorofitos foram um tanto esquecidos à medida que as plantas mais exóticas se tornaram tendência. Mas eles continuam sendo uma das plantas de cultivo em água mais confiáveis, bonitas e fáceis disponíveis. E eles se multiplicam de graça produzindo novas plantas continuamente. É como ter uma planta que faz todo o trabalho de propagação para você. Apenas jogando bebês na sua mão e dizendo: aqui coloque isso na água e veja o que acontece. Número 5. Lírio da Paz. O elegante adaptador de água. Os lírios da paz representam o próximo nível de cultivo em água. Plantas que tradicionalmente crescem na terra, mas se adaptam surpreendentemente bem a ambientes apenas de água. Estas plantas elegantes com folhas brilhantes e flores brancas distintas têm sido as plantas de casa favoritas há décadas. Mas a maioria das pessoas não percebe que elas podem viver a longo prazo na água. As espécies de Spathiphyllum crescem naturalmente no chão das florestas tropicais, onde o solo permanece consistentemente úmido. Essa preferência constante por umidade se traduz lindamente para o cultivo em água. A chave é a paciência durante o período de transição, permitindo que a planta desenvolva raízes de água especializadas para substituir suas raízes de terra. Aqui está o que torna os lírios da paz fascinantes na água. Aquelas flores brancas que as pessoas amam são na verdade folhas modificadas chamadas espatas, e a planta continuará a produzi-las mesmo no cultivo em água uma vez que estiver estabelecida. A experiência moderna com o cultivo hidropônico mostra que os lírios da paz podem prosperar por anos sem terra se sua água for trocada regularmente e receberem luz adequada. O processo de transição requer cuidado. Você não pode simplesmente enfiar um lírio da paz cultivado na terra na água e esperar sucesso imediato. Primeiro você lava suavemente toda a terra das raízes. Depois coloque na água trocando-a a cada poucos dias no início para mantê-la limpa enquanto o material das raízes antigas se decompõe. Dentro de algumas semanas, novas raízes de água se desenvolvem e a planta começa a prosperar. Uma vez estabelecida a manutenção, é simples. Troque a água semanalmente. Mantenha as raízes submersas, mas não submerja a coroa. Forneça luz indireta e brilhante. A planta crescerá continuamente produzindo novas folhas e flores ocasionais. Pense nela como a planta sofisticada que prova que o cultivo em água não é apenas para trepadeiras e folhagens básicas. Número 6. Aglaonema. A sobrevivente colorida da água. É nas aglaonemas que o cultivo em água se torna visualmente deslumbrante. Estas plantas produzem folhas pintadas com padrões de prata, rosa, vermelho e creme que parecem arte abstrata. E apesar de serem plantas tropicais que normalmente crescem na terra, adaptam-se incrivelmente bem ao cultivo na água. As espécies de aglaonema têm sido plantas de casa populares desde a era vitoriana, valorizadas pela sua tolerância a pouca luz e negligência. Essa mesma resistência que as faz sobreviver em cantos escuros
também as torna surpreendentemente adaptáveis ao cultivo em água. As plantas desenvolvem sistemas robustos de raízes aquáticas, que sustentam até exemplares grandes indefinidamente. Aqui está o que torna as aglaunemas especiais na água. Aquelas folhas coloridas mantêm seus padrões e vibração no cultivo em água, às vezes até intensificando a cor, quando a planta recebe luz adequada. Pesquisas com plantas de casa tropicais mostram que muitas variedades de aglaonema preferem umidade constante, fazendo com que o cultivo na água seja um ajuste natural. Você pode transferir uma aglaonema da terra ou começar com estacas. Estacas de caule com várias folhas enraizam de forma confiável na água num prazo de 2 a 3 semanas. Uma vez estabelecida a planta, cresce de forma constante, desenrolando novas folhas com seus padrões distintos a cada poucas semanas. A manutenção é direta. Troque a água semanalmente. Forneça luz indireta e fique atento ao crescimento de algas na água, o que indica que ela precisa de trocas mais frequentes. A planta continuará crescendo por anos, acabando por produzir cachos de pequenas flores se as condições forem adequadas. É como ter um vitral vivo que se mantém não pedindo nada, além de água fresca e apreciação. Número 7. Era inglesa. A clássica beleza pendente. A era inglesa traz o charme do velho mundo ao cultivo em água. Esta planta tem sido cultivada na água nos peitoris das janelas de chalés durante séculos, pendendo graciosamente de garrafas de vidro e criando cortinas vivas de verde. E enraiza tão rápido na água que você pode observar a transformação acontecer. A Hedera helix produz aquelas folhas lobuladas, características em caules pendentes, que sobem ou caem, dependendo de como você os posiciona. A planta cresce selvagem por toda a Europa e tem sido uma das plantas de casa favoritas durante centenas de anos. O que as pessoas sempre souberam é que as estacas de Hera enraizam mais rápido e de forma mais confiável na água do que na terra. Aqui está a razão pela qual funciona tão bem. A Hera cresce naturalmente em ambientes úmidos e sombreados, onde suas raízes aéreas se agarram à casca de árvores e paredes de pedra. Essas mesmas raízes adaptam-se perfeitamente ao cultivo em água, desenvolvendo-se em sistemas radiculares brancos e robustos que podem sustentar um crescimento vigoroso por anos. Tire estacas na primavera ou no verão com várias folhas e pelo menos 2 nós. Coloque na água e dentro de 1 semana verá as protuberâncias das raízes se formando. Dentro de 2 semanas terá raízes funcionais. Dentro de 1 mês, um novo crescimento será visível. A planta continua crescendo indefinidamente, pendendo mais longa e mais cheia com o tempo. O uso tradicional envolvia colocar várias estacas em garrafas de vidro ou vasos decorativos, criando densas cascatas de folhagem. Troque a água semanalmente para mantê-la fresca. Forneça luz indireta e brilhante para obter o melhor crescimento. Embora a Hera tolere luzes mais baixas do que a maioria das plantas. Pense nela como a planta que traz a elegância da era vitoriana para os espaços modernos, não exigindo nada além de um recipiente de vidro e trocas de água semanais. O Coleus, a planta vibrante da água. O Coleus explode em cores no cultivo em água. Estas plantas produzem folhas que parecem ter sido pintadas à mão, em combinações de vermelho, rosa, roxo, amarelo e verde. E apesar de serem tradicionalmente cultivadas como anuais ao ar livre, elas prosperam dentro de casa na água quase indefinidamente. As espécies de Coleus enraizam com uma velocidade espantosa na água. Pegue um corte de uma planta-mãe, retire as folhas inferiores, coloque o caule na água e dentro de 3 a 5 dias verá as raízes surgindo. Em 2 semanas você terá um sistema radicular substancial. A planta continua a crescer vigorosamente, produzindo essas folhas espetaculares continuamente. Aqui está o que torna os Coleus fascinantes. A intensidade da cor nas folhas, na verdade, melhora no cultivo em água, quando a planta recebe luz adequada.
Pesquisas hidropônicas modernas confirmam que muitas variedades de cóleus crescem tão bem ou melhor na água do que na terra, com o benefício adicional de nunca precisar se preocupar com falta ou excesso de rega. Você pode criar exibições impressionantes cultivando várias variedades de cóleus juntas em recipientes transparentes, misturando cores e padrões. As plantas crescem rápido o suficiente para que possa começar a partir de pequenas estacas e ter uma exibição completa e arbustiva em 2 meses. A manutenção requer atenção à qualidade da água. Troque a água 2 vezes por semana com o cóleus, porque essas plantas de crescimento rápido consomem nutrientes rapidamente e podem fazer com que a água fique turva. Forneça luz indireta e brilhante para a cor mais intensa da folha. Belisque as pontas de crescimento para estimular o volume. É como ter uma pintura que cresce e muda, refrescando-se com novas cores e padrões a cada poucas semanas. Número 9. Begônia. O inesperado sucesso na água. As begônias surpreendem as pessoas. Estas plantas de folhagem dramática e flores delicadas parecem exóticas demais, chiques demais para crescer apenas em água. Mas as begônias, asa de anjo em particular, adaptam-se lindamente ao cultivo na água e podem prosperar por anos sem nunca tocar na terra. As begônias, asa de anjo, produzem caules altos com folhas características pintadas ou manchadas e cachos de flores delicadas. Os caules desenvolvem naturalmente nós, onde as raízes desejam se formar, tornando-as candidatas ideais para uma propagação na água que se torna permanente. Aqui está o porquê de funcionar. As begônias crescem como epífitas nos seus habitats nativos, agarrando-se a galhos de árvores e absorvendo umidade do ar úmido. Essa adaptação a uma umidade consistente sem raízes saturadas se traduz perfeitamente para o cultivo em água, onde as raízes obtêm tanto umidade quanto oxigênio. Retire uma estaca de caule com várias folhas. Remova as folhas inferiores e coloque na água. Dentro de 1 semana, as raízes começam a se formar. Dentro de 3 semanas, tem um sistema radicular funcional. A planta continua crescendo, produzindo novas folhas e até mesmo florescendo na água se receber luz adequada. A abordagem tradicional envolve o uso de água limpa trocada 2 vezes por semana, luz indireta brilhante e um recipiente que suporte os caules à medida que crescem em altura. Algumas begônias atingem meio metro de altura no cultivo em água, produzindo cascatas de folhas e flores. Pense nela como a planta que prova que o cultivo em água não é apenas para plantas básicas e resistentes, mas também pode suportar uma beleza genuinamente exótica. Cingônio. O transformador de crescimento rápido. Os cingônios são onde o cultivo na água se torna emocionante rapidamente. Estas plantas crescem tão rápido na água que você pode medir o progresso semanalmente, observando o desenrolar das novas folhas e as videiras se estendendo com notável velocidade. E elas são umas das plantas mais fáceis de transitar da terra para a água. O Cingonium podophyllum produz folhas em forma de flecha que podem ser de verde sólido, variegadas de branco ou rosa, ou pintadas em várias cores. As plantas jovens crescem eretas, depois começam a pender à medida que amadurecem. A taxa de crescimento no cultivo na água frequentemente excede o que acontece na terra. Aqui está o que torna os cingônios especiais. Eles produzem raízes aéreas ao longo de seus caules naturalmente. Portanto, ao colocar uma estaca na água, ela já tem as estruturas prontas para se tornarem raízes aquáticas. Em poucos dias, essas raízes aéreas expandem-se e começam a funcionar como raízes primárias. Retire estacas com várias folhas e nós. Coloque na água. Em 1 semana haverá crescimento visível das raízes. Em 2 semanas, sistemas radiculares substanciais. Num mês, as novas folhas começam a desenrolar-se ativamente. A planta continua este crescimento rápido, indefinidamente. A experiência moderna com hidroponia mostra que os cingônios preferem umidade constante, o que torna o cultivo em água ideal.
Eles crescem mais depressa, produzem cores mais vibrantes e desenvolvem folhagens mais cheias do que costumam fazer na terra. A manutenção é simples. Trocas de água semanais, luz indireta brilhante e podas ocasionais para manter a forma que deseja. A planta subirá se lhe for dado um suporte ou penderá se lhe for permitido cair em cascata. É como observar uma fotografia em lapso de tempo, em tempo real, vendo um crescimento visível todos os dias. Agora, se estiver a achar isto valioso e a começar a perceber quão simples e bonito o cultivo na água pode ser, faça-me um grande favor. Aperte esse botão de curtir agora mesmo. Ajuda este vídeo a chegar a outras pessoas que estão cansadas de lidar com terra suja, mosquitos de fungos e horários de rega complicados e prontas para tentar uma forma mais limpa e simples de cultivar plantas. E se ainda não se inscreveu no Homestead Roots, clique no botão de inscrição e ative o sino. Estamos a construir uma comunidade de amantes de plantas capacitados e informados que valorizam a simplicidade em vez da complexidade, e eu adoraria tê-lo como parte disso. Muito bem, vamos continuar porque estamos a chegar a algumas plantas realmente espetaculares. Número 11, lambari roxo. A planta de enraizamento rápido como um relâmpago. O lambari roxo tem uma das histórias de propagação mais dramáticas e satisfatórias de todo o cultivo na água. Esta planta enraiza tão depressa que você pode literalmente vê-la a acontecer. Estamos a falar de raízes visíveis no prazo de 48 horas e de um sistema radicular completo no prazo de uma semana. A Tradescantia zebrina produz caules pendentes cobertos por folhas listradas com prata e roxo com a parte inferior de um roxo profundo, que criam um contraste impressionante. A planta recebe o seu nome comum, porque pode crescer 1 polegada num dia sob boas condições. E esta taxa de crescimento também se aplica ao desenvolvimento das raízes. Aqui está o que torna esta planta fascinante. Produz protuberâncias radiculares visíveis em cada nó ao longo dos seus caules. Por isso, quando se tira uma estaca e a coloca na água, não está a esperar que se formem raízes. Está a ver estruturas radiculares existentes se ativarem e se expandirem. Em 24 a 48 horas, essas pequenas protuberâncias tornam-se raízes funcionais. Retire estacas com pelo menos 3 folhas. Remova as folhas inferiores. Coloque na água. Volte a verificar em 2 dias e verá um crescimento óbvio das raízes. Dentro de uma semana, o sistema radicular é substancial o suficiente para suportar um novo crescimento ativo acima da água. Estudos modernos sobre as espécies de Tradescantia mostram que elas são extremamente adaptáveis e vigorosas, o que explica a razão pela qual transitam para o cultivo na água, sem basicamente nenhum período de estresse. A planta não perde o ritmo. Apenas começa a crescer imediatamente. A manutenção exige trocas regulares de água a cada 3 a 5 dias. Como essas plantas de crescimento rápido podem turvar a água rapidamente, forneça luz indireta brilhante para obter a coloração mais intensa. Os pigmentos roxos aprofundam-se na verdade quando a planta recebe luz adequada. É como ter uma planta que está tão ansiosa por crescer que mal consegue se conter, mostrando-lhe progressos visíveis quase imediatamente. Número 12. Costela de Adão. A planta aquática de destaque. Agora estamos entrando num território realmente impressionante. As costelas de Adão, aquelas plantas com folhas maciças que todos reconhecem do Instagram e das revistas de design, podem na verdade viver a longo prazo na água. Não estamos a falar de pequenas estacas. Estamos falando de plantas substanciais, com aquelas folhas recortadas características. A Monstera deliciosa produz aquelas folhas icônicas perfuradas que podem atingir 2 pés de largura em plantas maduras. A planta desenvolve grossas raízes aéreas naturalmente, o que é exatamente o que a torna tão surpreendentemente adequada para o cultivo na água. Essas raízes aéreas transformam-se em poderosas raízes aquáticas. Eis como isto funciona. Tire uma estaca que inclua pelo menos uma folha e uma raiz aérea. Coloque num recipiente grande de água.
São plantas substanciais que precisam de recipientes substanciais. Em poucas semanas, a raiz aérea existente adapta-se à água, e novas raízes aquáticas desenvolvem-se a partir de nós ao longo do caule. A chave é adicionar fertilizante líquido à água a cada 2 semanas, porque plantas deste tamanho precisam de nutrientes que a água pura não pode fornecer. Troque a água semanalmente e complete conforme necessário entre as trocas. A planta continuará a produzir novas folhas. E se tiver sorte com a luz e os nutrientes, essas novas folhas desenvolverão os característicos recortes e buracos. A investigação sobre o cultivo hidropônico confirma que as espécies de monstera podem prosperar indefinidamente sem terra se receberem os nutrientes adequados. As plantas apreciam, na verdade, a umidade constante que o cultivo na água proporciona. Pense nela como a planta que prova que o cultivo na água não é apenas para pequenas estacas e trepadeiras pendentes. Pode sustentar verdadeiras peças de destaque. Número 13. Comigo. Ninguém pode. A ousada adaptável à água. A Dieffenbachia, comumente chamada de comigo ninguém pode, produz alguns dos padrões de folhagem mais ousados de qualquer planta de casa. Estas folhas grandes pintadas com padrões e manchas brancas e cremosas parecem tropicais e dramáticas, e os caules cortados de plantas maduras adaptam-se lindamente ao cultivo na água. As espécies de Dieffenbachia crescem como plantas de caule grosso, que perdem naturalmente as folhas inferiores, à medida que envelhecem, deixando os caules nus por baixo dos grupos de folhas do topo. Esses caules nus são perfeitos para o cultivo na água. Corte-os em seções com vários nós. Coloque na água e eles desenvolvem tanto raízes por baixo como novos rebentos por cima. Aqui está o que é notável. Pode pegar no que parece um galho morto uma seção de caule sem folhas, e no prazo de 2 semanas terá raízes na água e novos rebentos brotando do topo. Num mês, terá uma planta em desenvolvimento com novas folhas a desenrolar-se. A transformação parece quase milagrosa. A experiência moderna mostra que a comigo ninguém pode prefere na verdade umidade consistente e sofre com os ciclos de umidade e secura comuns no cultivo em vasos. Na água onde a umidade é constante, as plantas prosperam com menos problemas. Comece com seções de caules de 4 a 6 polegadas de comprimento. Coloque na água com pelo menos um nó submerso. Troque a água semanalmente. Forneça luz indireta e brilhante. Em poucas semanas terá uma planta próspera a produzir aquelas espetaculares folhas padronizadas. É como dar às plantas velhas uma segunda vida, transformando o que parecia lixo em belos novos exemplares. Número 14. A habitante aquática paciente. A dracena representa a abordagem lenta e constante ao cultivo na água. Estas plantas de folhagem pontiaguda e forma arquitetônica não crescem depressa, mas sobrevivem a longo prazo na água com uma estabilidade notável. Estamos falando de anos de crescimento saudável, apenas com água limpa. A Dracaena marginata e as espécies afins produzem aquelas distintas folhas pontiagudas num caule lenhoso. As plantas desenvolvem-se de forma lenta mas constante, acrescentando novas folhas na coroa, enquanto as folhas mais velhas amarelam gradualmente e caem. No cultivo na água, este processo continua naturalmente. Aqui está o que faz as dracenas funcionarem na água. Estão adaptadas a ambientes com precipitação inconsistente, pelo que evoluíram para serem extremamente eficientes no uso de água e nutrientes. Numa configuração de cultivo em água, absorvem o que precisam de forma lenta e constante, sem exigir alimentação contínua. Pode começar com estacas do caule ou transferir plantas de pequenos vasos. O processo é lento. Não espere mudanças semanais dramáticas. Mas o que se ganha é estabilidade. A planta estabelece-se na água e continua a viver calmamente a acrescentar crescimento sem nunca criar problemas. A abordagem tradicional envolve o uso de água destilada ou filtrada, porque as espécies de Dracaena são sensíveis ao flúor na água da torneira
o que pode causar o escurecimento das pontas das folhas. Troque a água a cada 2 semanas. Forneça luz moderada. Essa é toda a rotina de cuidados. Pense nela como a planta que prova que o cultivo em água pode suportar um crescimento estável a longo prazo e não apenas novidades de crescimento rápido. Número 15. Maranta. A habitante da água, amante da umidade. As marantas trazem algo de especial ao cultivo na água. Movimento. Estas plantas de folhas padronizadas dobram-se de fato à noite, como mãos em oração, e em seguida voltam a abrir de manhã. E adaptam-se lindamente ao cultivo na água, especialmente porque adoram a umidade. A maranta leuconeura produz folhas pintadas com veios vermelhos ou brancos sobre fundos verdes. As folhas seguem a luz durante o dia e dobram-se para cima à noite, num comportamento chamado nictinastia. No cultivo na água, este movimento continua naturalmente criando uma planta que parece viva. Aqui está o que torna as marantas perfeitas para esta água. Crescem naturalmente no chão das florestas, em áreas de alta umidade, com solos consistentemente úmidos. O cultivo em água fornece essa umidade perfeita. A água em evaporação cria um microclima de umidade ao redor das folhas. Retire estacas com pelo menos 2 folhas e vários nós. Coloque na água num local com luz brilhante filtrada nunca com sol direto. No prazo de 2 semanas, desenvolvem-se raízes. Dentro de 1 mês, um novo crescimento aparece. A planta continua a desenvolver os seus padrões e movimento característicos. A pesquisa moderna sobre plantas de casa tropicais mostra que muitas espécies preferem as condições hidropônicas porque fornecem umidade consistente, sem o risco de podridão das raízes devido a solos excessivamente úmidos. As marantas exemplificam esta preferência. A manutenção envolve trocas semanais de água e atenção à luz. Demasiada luz queima as folhas. Muito pouca causa o desbotamento das cores. A planta crescerá de forma constante, produzindo novas folhas, com os seus padrões pintados e continuando o seu ritual de movimento diário. É como ter uma planta com a sua própria personalidade, que interage com você diariamente através de seus movimentos. Número 16. Monstera adansonii. A alternativa compacta à costela de Adão traz as folhas perfuradas ao estilo da monstera, para um pacote mais gerenciável e amigável ao cultivo em água. Esta planta produz folhas menores com buracos e fendas características, mantendo-se muito mais compacta do que sua famosa parente, e ela prospera absolutamente na água. A Monstera adansonii produz folhas de 6 a 8 polegadas de comprimento, com perfurações naturais, que criam aquela aparência distinta de queijo suíço. A planta pende ou sobe, dependendo de como você a direciona, e enraiza rapidamente no cultivo na água. Aqui está o que torna esta planta excelente. Ela tem todo o apelo visual da sua prima maior, mas cresce a um ritmo e tamanho perfeitos para o cultivo em água. Retire estacas com 2 ou 3 folhas e pelo menos um nó. Coloque na água. Dentro de 1 semana, as raízes começam a se formar. Em 3 semanas, desenvolvem-se sistemas radiculares substanciais. A planta cresce rápido o suficiente para ser satisfatório, mas não tão rápido que ultrapasse o seu recipiente imediatamente. As folhas continuam desenvolvendo suas perfurações e novas videiras se estendem de forma constante. Com fertilização regular adicionada à água, a planta prospera indefinidamente. A investigação sobre as espécies de Monstera mostra que elas crescem naturalmente como epífitas, o que significa que já estão adaptadas à obtenção de água e nutrientes de fontes diferentes do solo tradicional. O cultivo em água simplesmente imita as suas condições naturais de crescimento. A manutenção inclui trocas semanais de água com fertilizante líquido diluído adicionado em trocas alternadas. Forneça luz indireta e brilhante para o melhor crescimento e fenestração das folhas. A planta crescerá continuamente, criando uma exibição em cascata de folhas perfuradas. Pense nisso como obter a aparência exótica sem o tamanho esmagador.
perfeita para lares reais e espaços reais. Número 17. Coração roxo, a planta de sucesso instantâneo. E esta é a que eu mencionei no início. A planta que enraiza tão rápido que você pode literalmente ver acontecer em tempo real. O coração roxo produz caules e folhas num roxo rico e profundo. E quando se coloca estacas na água, é possível ver raízes a emergirem em 24 horas. A Tradescantia pálida produz caules grossos, semelhantes a suculentas, cobertos com folhas roxas em forma de lança. Cada nó, ao longo desses caules, deseja produzir raízes. Quando se corta um caule e o coloca na água, esses nós ativam-se imediatamente. Estamos falando de um crescimento radicular visível no prazo de 1 a 2 dias e de um sistema radicular funcional numa semana. Aqui está o que torna isto tão gratificante. Você pode preparar estacas de coração roxo de manhã, volte a verificar à noite e verá o início da formação de raízes. No dia seguinte, as raízes já são claramente visíveis. No final da semana, terá uma planta totalmente enraizada a crescer com vigor. A cor roxa intensifica-se com boa luz, criando folhas que parecem quase pretas arroxeadas em certas condições. A planta cresce rapidamente, caindo em cascata ou pendendo, dependendo de como for posicionada. Múltiplas estacas num só recipiente criam uma exibição completa e dramática. A ciência moderna da propagação confirma o que observamos. Algumas plantas têm um tecido meristemático extremamente ativo que responde à presença de água produzindo raízes quase imediatamente. O coração roxo é uma das mais rápidas. A manutenção é mínima. Troque a água semanalmente. Forneça luz brilhante para a cor roxa mais profunda. Belisque as pontas em crescimento para encorajar a ramificação. A planta cresce o ano todo sem dormência. É como ter uma planta que quer desesperadamente que você tenha sucesso, mostrando-lhe uma prova visível de crescimento antes mesmo que você tenha tempo para se preocupar. Número 18. A cultivadora aquática comestível. A hortelã traz algo de único ao cultivo na água. Você pode comê-la. Esta erva amigável à cozinha cresce mais rápido e de forma mais vigorosa na água do que em quase qualquer outro lugar. E pode manter um fornecimento contínuo de hortelã fresca a crescer na bancada da sua cozinha durante todo o ano. As espécies de menta, seja a hortelã verde, a hortelã-pimenta, a hortelã-chocolate ou inúmeras outras variedades enraizam com notável velocidade na água. Retire estacas de plantas estabelecidas. Remova as folhas inferiores. Coloque na água e em poucos dias terá raízes. Em 2 semanas terá novo crescimento suficiente para começar a colher. Aqui está o que torna a hortelã especial no cultivo na água. Ela cresce tão vigorosamente que se podem colher folhas regularmente sem prejudicar a planta. Corte o que precisa para chá para cozinhar ou para coquetéis e a planta responde produzindo ainda mais crescimento. É uma horta de ervas autossuficiente num pote de vidro. A jardinagem tradicional de ervas tem dificuldades com a hortelã, porque se espalha agressivamente na terra tomando conta dos jardins. No cultivo em água, esse vigor é perfeitamente contido ao mesmo tempo que lhe proporciona colheitas abundantes. Sem terra significa sem sujeira, e a água mantém as folhas limpas e frescas. Você pode cultivar múltiplas variedades de hortelã juntas ou separadas, criando uma coleção de sabores. Troque a água 2 vezes por semana, porque a hortelã cresce rápido e consome os nutrientes rapidamente. Forneça luz brilhante de preferência perto de uma janela ensolarada. Colha regularmente para incentivar o volume. Estudos sobre o cultivo de ervas mostram que muitas ervas preferem, na verdade, condições hidropônicas, porque fornecem umidade e nutrientes consistentes sem as doenças comuns na terra. A hortelã exemplifica isso perfeitamente. É como ter uma banca de ervas aromáticas do mercado no parapeito da sua janela, produzindo colheitas frescas continuamente, sem nunca ter de ir às compras. Número 19. Manjericão. O companheiro da janela da cozinha. O manjericão completa a dupla comestível de cultivo em água com a hortelã.
Esta erva culinária essencial cresce lindamente na água, fornecendo folhas frescas por meses, a partir de simples estacas. E como você pode ver, as raízes sabe exatamente quando a planta precisa de água fresca. O Ocimum basilicum, quer seja o manjericão doce, o manjericão tailandês ou variedades roxas, enraiza rapidamente a partir de estacas do caule. Retire estacas do topo de 4 a 6 polegadas dos caules. Remova as folhas inferiores. Coloque na água e espere. Em uma semana, as raízes começam a se formar. Em 2 semanas, você tem sistemas radiculares funcionais e a planta começa o seu crescimento ativo. Aqui está o que torna o manjericão perfeito para a cultura na cozinha. Ele precisa de estar perto de onde se cozinha para que possa pegar folhas conforme necessário. O cultivo na água na bancada ou no peitoril da janela da cozinha coloca o manjericão fresco exatamente onde é preciso, visível e acessível. A planta cresce continuamente na água se lhe for dada luz adequada. Cada vez que colhe folhas do topo, a planta ramifica-se e torna-se mais arbustiva. Você pode manter a mesma planta de manjericão por meses, colhendo continuamente, enquanto os novos crescimentos substituem o que tira. Pesquisas modernas sobre o cultivo de manjericão confirmam que ele se adapta bem ao cultivo hidropônico, produzindo frequentemente mais óleos essenciais e folhas mais saborosas do que as plantas cultivadas em terra quando lhes são dadas luz e nutrientes adequados. A manutenção envolve mudar a água a cada 3 a 4 dias, pois as folhas de manjericão contêm óleos que podem deixar a água turva. Forneça a luz mais forte que estiver disponível. O manjericão quer sol. Adicione fertilizante líquido diluído semanalmente para manter o crescimento vigoroso. Pense nisso como ter ingredientes frescos à disposição. Não precisa de ir ao supermercado, nem de ervas murchas no refrigerador. Apenas crescimento e sabor sempre que precisar. Número 20. Videira de batata doce. A mágica simples da cozinha. E aqui estamos nós no número 20. Aquela que guardei para o fim porque representa tudo de que falamos hoje. A videira da batata doce é a planta que qualquer pessoa pode cultivar. Começando com algo que provavelmente já tem na sua cozinha neste momento, e ela produzirá lindas videiras pendentes que podem preencher uma janela inteira, tudo em água simples. Pegue uma batata doce da sua despensa. Uma orgânica funciona melhor, pois as convencionais costumam ser tratadas com inibidores de brotamento. Coloque-a num pote ou recipiente com água com a ponta virada para baixo e cerca de metade da batata submersa. E já está. Em uma semana você verá raízes a emergirem da parte inferior. Em 2 semanas começam a aparecer rebentos na parte superior. Em 1 mês terá trepadeiras com folhas em forma de coração, crescendo para baixo do seu recipiente. Num prazo de 2 meses, essas videiras podem ter vários metros de comprimento. Aqui está o que há de mágico nisto. As batatas doces são órgãos de armazenamento cheios de energia concebidos especificamente para produzir novas plantas. Quando você coloca uma na água, está a ativar os processos naturais que já estão prontos a avançar. A batata não necessita inicialmente de nutrientes ou de fertilizantes. Já tem tudo armazenado. À medida que as videiras crescem, produzem folhas que podem ser de cor verde sólida, roxa ou variegada dependendo da variedade da batata. Algumas produzem uma folhagem ornamental que rivaliza com qualquer coisa que se possa comprar num centro de jardinagem. E as videiras continuarão a crescer durante meses, acabando por esgotar a batata, mas proporcionando uma exibição espetacular pelo caminho. Isto foi esquecido porque é antiquado, o tipo de coisa que a sua avó fazia no peitoril da janela, mas funciona exatamente tão bem hoje como naquela época. Melhor ainda porque pode documentá-lo, compartilhá-lo e inspirar outras pessoas a experimentarem. Não é necessário nenhum equipamento especial, nem plantas caras, nem cuidados complicados, apenas uma batata água-luz e paciência. Numa questão de semanas, você terá videiras pendentes que parecem ter sido cultivadas deliberadamente, mas que lhe custaram basicamente nada.
O uso tradicional consistia no cultivo destas plantas durante o inverno, quando a jardinagem ao ar livre era impossível, trazendo coisas verdes a crescerem para dentro de casa durante os meses mais escuros. A mesma abordagem funciona agora, fornecendo beleza natural durante todo o ano, a partir do ponto de partida mais simples possível. Pense nela como a planta que nos recorda que cultivar coisas não tem de ser complicado ou dispendioso. Às vezes, os resultados mais impressionantes vêm dos ingredientes mais básicos, um vegetal, um frasco e água. Se gostou deste mergulho profundo em plantas de cultivo aquático e aprendeu algo de novo, aperte esse botão de curtir. Ajuda muito o canal a crescer e ajuda outras pessoas a descobrirem que é possível cultivar plantas bonitas, sem terra, sem sujeira, sem complexidade. Deixe um comentário abaixo e diga-me que planta está mais animado para experimentar. É da equipe das videiras pendentes, da equipe das ervas comestíveis, da equipe das folhagens dramáticas. Leio cada um dos comentários e adoro ouvir de você. E se ainda não se inscreveu no Homestead Roots, de que é que está à espera? Clique nesse botão de inscrição e ative o sino de notificação para nunca perder